tarde, muito boa tarde. Estamos aqui na Semana do Pedagogo Unifacol, de 18 a 23 de maio deste 2020. Estamos debatendo a educação e saúde nos contextos da pandemia do Covid-19. Hoje estou eu, professora Luciana Cavalcante, professor Wellington Pinheiro e professora Priscila Pontes, também da Unifacol. Nosso tema de hoje, gente, é educação, autocuidado e solidariedade, reflexões emergenciais no contexto da pandemia Covid-19. Então, educação, autocuidado e solidariedade. Eu gostaria de dar as boas-vindas a você que está chegando agora e nos acompanhando nessa live e também aos meus colegas professores que vão partilhar dessa tarde aqui conosco. Dar as boas-vindas a todos e todas com um poema. Vamos partilhar poesia que fortalece a vida, né, e nos engrandece sempre. Eu preparo uma canção em que a minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Caminham por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Carlos Drummond de Andrade. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, professor Wellington. Então, esse poema me toca bastante, inclusive enquanto eu lia aqui em voz alta, eu senti o coração um pouco aquecido, né? Vou por uma rua em que passa muitos países, né? Nós caminhamos nessa rua de máscaras quando a gente precisa usar, e a gente tem essa certeza de que muitos países do mundo estão vivendo, aliás, todos os países do mundo estão vivendo as mesmas angústias, as mesmas inquietações, as mesmas esperanças que a gente, talvez com condições, algumas diferenças, né, políticas, estruturais, econômicas, mas estamos todos, nesse momento, combatendo essa perspectiva de um inimigo invisível, né? E muitas vezes o sentimento de impotência é muito grande, mas ao mesmo tempo a perspectiva da esperança, ela também é algo muito potente. Eu lembro outro poema de Drummond, aonde ele fala de uma flor que nascia no asfalto, né? Então, acredito que esse acolhimento, esse aconchego, estar junto dos estudantes, das nossas alunas e alunos, mesmo mediados pela tela do computador, mesmo mediados pela tela do celular, nos traz um pouco de aconchego, nos traz um pouco da força, né, que a gente precisa para seguir em frente, né? A educação sempre foi uma forma de reinventar o mundo, e aqui estamos nós, seguindo com a nossa tarefa no meio, né, desse que talvez seja o maior desafio da nossa geração. Então, boa tarde, Priscila. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, professor Wellington. Que coisa boa partilhar desta tarde, deste final de tarde com vocês dois. Pessoas que eu tenho grande estima. Luciana, isso já foi colocado em outros momentos, do carinho que eu tenho por ela. O Wellington era uma admiração calada. Alguém que eu tinha uma estima, mas eu nunca tinha registrado. Mas, assim, pelo profissional que eu vejo que é e pela maneira tão afetuosa com a qual ele conduz a pesquisa, né? Então, acho isso muito lindo e, para mim, nessa tarde, é muito feliz estar com vocês dois. Mas aí também acolho a cada estudante do curso de pedagogia da Unifacol, que está conosco nesta tarde, vivendo essa semana do pedagogo diferente, mas tão especial quanto as outras. Então, acolho vocês,
acolho aos ex-alunos, que eu sei que estão aí nos acompanhando, tá? Que super divulgam os nossos trabalhos, e acolho os nossos colegas, professores da Unifacol, do curso de Pedagogia, que com certeza estão somando energia com a gente nesse momento tão especial em que a gente está discutindo aí as questões da pedagogia. Começo também agradecendo à Unifacol e à coordenação do curso, Cristiano Dornelas, por esta oportunidade, né, de estarmos aqui, pela maneira tão ética, tão respeitosa que ele conduz todo esse evento. Então, parabéns a Cristiano Dornelas, registro isso, e registro minha gratidão a esta casa, que esse 2020 eu estou comemorando aí 10 anos que eu estou trabalhando nessa casa. Então, eu estou me fazendo professora na Unifacol, e isso carrega uma bolsa de afetos, né? Uma bolsa de afetos. Então, eu começo agradecendo e acolhendo a cada uma e a cada um que aqui está conosco nesta tarde. Como o nosso tema é educação, autocuidado e solidariedade, eu me organizei para, na minha fala, trazer um pouco dessa questão da educação e dos conceitos de educação que eu venho tecendo com a minha formação, e vou falar também da questão do autocuidado dentro da profissão professor. E o professor Wellington vai dar sequência trazendo aí a sua leitura para a gente pensar a solidariedade, tá? Então, foi assim que eu pensei. Gosto sempre de marcar o meu lugar de fala, porque eu digo sempre e reitero, eu não trago verdades, eu trago possibilidades para que a gente possa olhar determinado objeto, determinada situação. Trabalho com a teoria do discurso, a partir da perspectiva pechetiana, e se tem uma coisa que eu aprendo com essa teoria, é que eu preciso me afastar das minhas verdades. Né? E preciso entender o lugar do outro quando esse outro fala. Então, eu falo do lugar de quem é pedagoga, mãe, né, mulher, professora na educação básica, professora nos anos iniciais e no ensino superior, eu falo deste lugar. E quando eu penso educação, esse conceito de educação, eu penso também desses lugares, né, que eu ocupei e que eu ocupo. Eles que vão me fornecendo pistas para entender o que é educação. E aí eu chamo para a conversa o Carlos Rodrigues Brandão, quando ele nos desloca a sair do singular e ir para o plural, e pensar a educação como educações. Eu penso essa proposta do Brandão muito potente. Aliás, o plural, ele sempre nos ajuda a ver melhor o mundo. Tá? Então, o convite estendo a vocês a ir digerindo a ideia mesmo de que a educação se vê e precisa ser vista no plural, né? Dentro do processo de educação, que aí é amplo, a gente já sabe, né, vai dar conta das situações corriqueiras do nosso cotidiano e vai compreender as coisas mais extraordinárias da vida, a gente vai ter a escolarização. Né? A escolarização, ela é uma faceta da educação. E dentro desse espaço escolarizado, vem sendo um lugar privilegiado de atuação dos pedagogos e das pedagogas. É claro que existem pedagogos e pedagogas que atuam em outros espaços, mas hoje, aqui na minha fala, eu quero, né, chamar a atenção para vocês, para nós, que conduzimos os processos de ensinar e de aprender nesse campo, né? E como amanhã é o dia do pedagogo e esta semana a gente está vivendo isso, também lanço o convite para que a gente pense quem é o pedagogo? Quem foi o pedagogo aí na história? O lugar que esse profissional ocupou, né? Enquanto um pedagogo, não é, na Grécia, como aquele que conduzia as crianças e os adolescentes no caminho para a escola, que essas crianças e esses adolescentes passavam até mais tempo com esse
escravo-pedagogo que com os mestres. Veja o lugar desse sujeito. E aí, se a gente começa a olhar para ele já na perspectiva do cuidado, percebam o quanto que, desde já, o pedagogo é alguém que se ocupa de cuidar. Então, ele cuida desse encaminhamento do processo de ir. E quando a gente faz esse movimento de olhar para o agora, para a nossa realidade, é bem parecido a gente perceber que o pedagogo continua ocupando esse lugar de quem conduz, de quem está ali para mostrar caminhos ao outro. E, mais uma vez, esse cuidar, ele está ligado e ele vai requerer uma carga intelectual muito grande desse profissional. Porque, diferente do que se conversou há muito tempo, qualquer um seria professor, bastava ter o dom, né? A gente vê que não é por aí. As leituras que nos conduzem à formação de professores cada vez mais vêm reforçando isso, né? O saber do professor não é apenas um saber intuitivo, tá? Mas é um saber reflexivo. E aí, ser pedagogo, ser professor, vai trabalhar com a mobilização do nosso intelecto, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, vai mexer com as nossas memórias. E aí, como me é cara a discussão da profissionalidade docente, né, onde eu estou aí cavando a tese de doutorado, eu venho olhando para isso com muito cuidado, com muito zelo. Né? O que eu vejo como profissionalidade docente? Como os modos de ser e de estar na docência. A profissionalidade, como os discursos de profissão que vem sendo tecido no desenvolvimento do contexto da aula, né? Nesse movimento que a gente vai se fazendo professor. E aí, mais uma vez, me apoiando na história, e aí o Antônio Nova é alguém muito caro para falar sobre a história da formação dos professores. Ele fala lá o quanto que os sentidos para pensar a formação estiveram ligados há muito tempo à ideia de vocação, de dom, de uma missão. Então, tu eras um missionário, foi Deus que te escolheu para ser exercer aquele ofício. E assim, eu penso o quanto que isso é perigoso, tá? O quanto que isso é sério e que pode ter um impacto não legal para a constituição da profissionalização do magistério, para o magistério ser visto como algo sério, que precisa ser feito por pessoas que estudam e que se comprometem com ele, com o outro. E pensando a profissionalidade, pensando essa perspectiva dos sentidos que foram colocados para o professor, né, como aquele que é o dom, que é a tia, que é o tio da escola, eu penso que, atrelado a isso, a gente vem minando aí um campo de sobrecarga potente desses profissionais. E isso aí não só nesse contexto de pandemia que a gente vive. Né? Nós, professores e professoras, em especial professor da escola básica, dos anos iniciais, que é o grupo que eu pesquiso, né? O meu recorte faz parte de 16 municípios do Vale do Ipojuca, então eu tive contato com muitas professoras, e aí eu vou marcar aí o gênero, porque são nós que estamos nesse nível de ensino. E aí o peso é muito grande. Se fazer mulher, se fazer professora, se fazer dona de casa, estudante, mediante essa construção de uma profissionalidade profissional, né? Porque não é separado. Uma coisa é a professora e uma coisa é a profissional, não. Né? O TC, esse professor e profissional estão juntos. O Pacheco, ele faz uma discussão muito interessante, quando ele diz que a pessoa é o professor, e que muita parte do professor é a pessoa. Né?
procede muito, faz muito sentido para mim, porque pensar a formação e uma possibilidade potente de pensá-la é a partir da pessoa. E daí vem as síndromes de burnout, que também não é recente, né? Que está aí nesse campo dos adoecimentos do professor. E algo que eu venho pensando é como que esses envolvimentos que nós temos com a nossa profissão, com a construção da nossa profissionalidade, pode gerar adoecimentos em nós. Porque a gente se compromete tanto em fazer um bom trabalho, a gente se compromete, e às vezes a gente até toma como verdade o discurso midiático de que, professor, a educação está em suas mãos. Professor, aqui você faz a diferença. Então, são discursos que a gente chama de discursos de efeito, e que muitas vezes aprisionam e não nos permitem, enquanto professoras, entender o nosso lugar no mundo. O nosso lugar no mundo. Né? E então, quando eu penso em sobrecarga docente, em peso, em adoecimento também, eu sou muito provocada pelos estudos do Maurício Tardif, quando ele traz o trabalho docente. Né? Ele descreve uma outra realidade, que não é a brasileira, mas ele traz elementos muito importantes para a gente estar pensando a nossa realidade. E aí, a partir dele, eu venho pensando que o que cansa e o que adoece o professor não está apenas na realização das suas incumbências docentes, conforme está lá no artigo 13 da LDB. Né? Aquilo que vem adoecendo o professor, exaurindo o professor, está no campo de questões que estão para além desses fatores. E aí eu coloquei uma pergunta aqui, já caminhando para o final da minha contribuição, mas para que a gente possa pensar. Como nós, professores e professoras, podemos estar desenvolvendo um olhar afetuoso para conosco em meio às nossas condições reais de trabalho? É possível a gente construir um olhar afetuoso para nós diante do que a gente está vivendo, porque é certo, a gente está vivendo um contexto de trabalho no âmbito da profissionalidade do professor impensada, impensada. Né? Eu elenquei aqui alguns pontos. Ontem a professora Ariene, maravilhosa, quando ela colocou das condições dos alunos das escolas públicas que não tinham dinheiro para colocar crédito no celular e estavam sem internet. E eu digo, professora Ariene, a gente tem muitos professores da escola pública, das escolinhas particulares de bairro, que também não têm dinheiro para colocar fazer sua recarga. Né? E aí, como que essa sociedade está lidando com essas condições de trabalho do professorado? Que não tem telefone bom, com memória boa, para poder gravar suas aulas. E aí, são coisas que tá aqui em mim, né, latejando, eu jogo para depois a gente fazer o debate. Um outro ponto é esse home office que a gente já fazia, o professor sempre levou trabalho para casa. Isso não é uma novidade para a gente. Mas o que é novidade para a gente é a gente fazer o home office com toda a nossa família dentro de casa. Né? Isso é um elemento novo. E a nossa família precisa ter empatia conosco, mas a gente sabe que, de fato, isso é uma construção. Eles também não estavam acostumados conosco, trabalhando em home office o dia todo. O dia todo, amados, porque aí eu entro em um outro ponto que vem me perturbando, essa questão do horário de trabalho. A gente perdeu totalmente, então a gente responde mensagem do WhatsApp qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, a gente perdeu, né? E é muito comum minhas alunas falarem, professora, eu estou trabalhando 10 vezes mais, estou trabalhando 3 vezes mais, e estou com o meu salário reduzido pela metade, e como está difícil. E aí, de fato, né, não está sendo simples, mas aí, mediante a isso, eu deixo a proposta para a gente conversar mais na frente. O que seria, então, autocuidado? Essa palavra recente, quando a gente puxa ela para o campo da educação,
né? Não é uma palavra recente do ponto de vista teórico, muitos autores já trabalharam ela, mas quando a gente pega ela para botar ela juntinho do professor ou da professora, porque aqui eu estou dirigindo a minha fala em especial a vocês que são estudantes da pedagogia, mulheres, donas de casa, mães, que estão precisando acompanhar os filhos de vocês no homeschool, e aí vocês precisam dar conta das videoaulas e dessas novas atribuições aí dentro da profissionalidade, né? Então, como é que a gente vem lidando com essas questões? É algo que eu deixo para a gente conversar aí no último bloco. Como a gente vem lidando com o autocuidado, o que é isso para a gente, tá? E como nós, professores, podemos estar desenvolvendo um olhar afetuoso para conosco em meio das nossas condições reais. Por aí. Então, muito obrigada, Priscila, né? Provocações muito bem-vindas, né? E acredito que todos e todas nós temos pensado sobre essas coisas todos os dias, né? Eu sempre falei, como você, né, acabou de dizer, né, que o professor sempre teve home office, né, mas agora a gente está vivenciando esse home office um pouco sem controle de quanto tempo a gente está nesse trabalho. Isso se vincula muito com o tema de amanhã, né, que é educação infantil e trabalho remoto, compreendendo o processo educativo em família. Essa semana viralizou um áudio da avó da Gabriele, né? Acho que a avó da Gabriele precisaria ver também a live de amanhã, né? E todos os professores e professoras, né? Das avós de Gabriele, de Mateus, de Vinícius, de Camilas, devem ter ficado, né, muito felizes em ouvir tua fala, né? Tem sido muito difícil, né, para nós, professores e professoras, nos reinventarmos, né? Nós que já vivíamos, né, um fardo, marca da construção histórica da docência, de ser exemplo, involuntariamente a gente é exemplo, né? Tanto que provoca aquela famosa frase, professora, a senhora aqui, professor, o senhor aqui, professor, o senhor usa bermuda, né? Então, é porque a gente é exemplo, né? Então, é estranho para os alunos verem o professor, a professora fora da escola, né? Então, essa coisa, né, de uma imagem um pouco distante, um pouco sacralizada até dos professores e professoras, né? Essa função de pastor, né? De pastoreio, de cuidado, de condução, né? E que se tornou historicamente um fardo, né? Não um fardo no sentido de que nós não queremos esse papel, mas é que esse papel ele precisa ser repensado. Claro, Né? e olha, Porque Lu, a somos gente pode, pessoas. e a gente também pode dizer que a gente não quer esse papel. Não tem É. problema nenhum a gente dizer que a gente não quer. A gente quer ser visto como profissionais, como pessoas, que quer dar sua contribuição ao mundo, né? Porque a partir o meu receio é a gente entrar nesse movimento da missão, do dom, e a gente tirar uma coisa que é o ato político que é ser professor, né? Porque eu penso esse autocuidado pegando por aí, né? Para que eu me compreenda como um ser no mundo, um ser no mundo, e que os meus sentimentos são legítimos, o que eu estou sentindo é real, porque muitas vezes, eu não sei como é que vocês trazem aí, mas a gente vai vendo também nas redes sociais alguns mundos assim, não, isso não acontece não, não, esse cansaço, não, você é fraco. Ah, o professor está pedindo demissão da escola porque não está se adaptando ao regime remoto, porque é fraco. Muito sério. Não é muito sério a gente pensar assim. Eu penso que a gente pode sim pensar, não que a gente é fraco, mas que a gente não quer esse lugar. A gente não quer o lugar de ser o pai, a gente não quer o lugar de ser a mãe daquela criança, de ser a avó. A gente não quer. A gente quer o lugar de ser professora. E uma boa professora. A melhor professora que aquela criança pode ter. Já tá bom demais. O primeiro e o maior compromisso dos professores é a qualidade do seu trabalho, né? O Gabriel, que entrou
aí agora, ele me deu um link de um vídeo maravilhoso do Milton Santos, onde o Milton Santos diz, num dado momento, que é compromisso do professor ensinar com qualidade, e que esse é o seu maior ato político. Se o aluno aprende bem, sobretudo os conhecimentos das nossas áreas, que são as ciências humanas, a gente fez lindamente, né, imensamente, um papel político para a sociedade, né, numa sociedade como a nossa, brasileira, tão carente de informação sobre a própria sociedade. Mas né? daí, Lu, a gente só consegue acender essa luz no outro, que o Milton Santos traz aí, que o colega postou, se a gente se percebe enquanto um lugar de um sujeito que também precisa de cuidados. Pois é. Que tem suas limitações, porque se a gente ficar sempre no movimento histórico de conduzir o outro, eu vou estar sempre conduzindo o outro, mas em que momento eu me percebo neste processo? Né? Eu, professora Priscila, que tenho minhas limitações, esses dias eu acho que foi nas suas redes sociais, professora Luciana, que você colocou alguma coisa assim dos alunos do final de semana. Não Sim, lembro sim. como foi direitinho. Como que dissesse assim que, gente, por favor, hoje é final de semana, dá um tempo. Né? Alguma coisinha É bem o horário que engraçadinha. não tem, né? É no domingo de meia-noite que chega uma E aí, mensagem. Aí você, opa. Luciana falando isso, postou nas redes sociais, eu falei, que fantástico. Nós precisamos sim dizer para os nossos estudantes, olha, eu não posso te dar retorno agora. Né? Não dá para te dar retorno agora, você vai precisar aguardar. Porque a ideia que a gente tem em casa não é aquela ideia que a gente está fazendo nada. Né? Não é bem assim. Então, já trazendo um pouco para essa perspectiva do autocuidado, é a gente entender que o nosso lugar é sério, porque nós somos aqueles que conduzem, mas a gente precisa estar muito consciente do meu lugar enquanto pessoa, enquanto sujeito político, que tenho minhas necessidades e que os meus sentimentos são legítimos. O que eu sinto de angústia, de revolta com tudo que está acontecendo, com o salário de muita gente que é professor de escola particular, que foi recebeu corte, as pessoas de contrato temporários que já estão sem empregos. Então, esse sentimento é legítimo. E eu penso que um passo para o autocuidado é você se acolher nisso, assumir isso. Né? Por aí. Muito obrigada, Priscila, mais uma vez. Acredito que o Wellington vai ter muito a falar depois das tuas provocações, até porque o professor Wellington está filosoficamente com a mãozinha no queixo aqui, né, escutando com muita atenção aqui, mãozinha posicionada em plena reflexão, né, e eu vou deixa para o Wellington dizendo o seguinte, né, quando o professor quer salvar o mundo, ele acaba, né, não fazendo nem o trabalho dele, porque ele precisa se cuidar, né, Priscila? E aí, cuidar de si para poder cuidar do mundo, né? Não salvar, né? Cuidar. Fala, Wellington. Bem, boa tarde a todos que nos assistem, aos ex-alunos, aos alunos, né? Agradecer a Priscila, não é, pelos comentários, pela maneira como ela traz, não é, uma discussão que é da condição humana de ser docente, não é, ou seja, ela nos coloca, não é, diante de uma reflexão potente em que a gente tem que realmente pensar com força, pensar com ânimo e pensar de uma maneira muito subjetiva das nossas próprias condições de viver, não é, de ser humano, né, de ser esse docente, né. E aí, assim, do jeito que a Priscila colocou no começo da fala também, para mim é um grande prazer poder conhecer um pouco mais da Priscila, das suas pesquisas e das suas ideias, né? E essa live também nos possibilitou encontrar o mundo dela com o meu, né? Eu já conheço um pouquinho do mundo de Lu, né? E a gente tem 3 mundos aqui pensando e refletindo a educação, né? E é um prazer muito grande estar com vocês discutindo temas do autocuidado, da solidariedade e como isso se rebate na prática docente, né? Então, é um prazer enorme. Eu queria começar a minha fala com uma ideia bem básica, né, de que a dádiva, né, é o ato de ganhar presentes, né?
E a minha vida, ao longo dela, eu ganhei muitos presentes, não é? E presentes simbólicos, né? Por exemplo, como nesse exato momento está dividindo aqui um espaço com vocês, de ter vocês como minhas colegas de profissão, colegas de trabalho, né? De ter alunos extremamente atenciosos, alunos, né, que nos movimentam, né? Porque numa fala de vocês eu pensava numa coisa, né? O que seria de um educador sem um aluno, né? Apesar de todos os desafios, de todos os problemas que a gente passa, que tem um trabalho remoto, que tem a pandemia, né? Seria de você ser professor sem ter com quem professar suas ideias, né? De não ter com quem você receber presentes, receber dádivas, né? De construir relações solidárias, né? Então, essa fala, né, me impulsionou isso, eu mudei a maneira de começar o meu texto, né? Eu ia começar com uma reflexão sobre o que é o vírus, e eu preferi mudar para dizer, olha, dádiva é ganhar presentes, né? Dádiva é ser uma pessoa agraciada, porque tem pessoas no mundo que te acolhem, tem alunos que te acolhem, tem orientador, tem coordenador que te acolhe, e aí vai minha fala para o Cristiano Normella, que, como foi falado aqui, nos acolhe, né, nos dá um sustento, né, para nós realizarmos nosso trabalho com liberdade, né? Então é isso, né? Ainda falando da ideia de que a dádiva é ganhar presente, e que a partir da dádiva a gente emerge as ideias de solidariedade, né? Esse texto, como eu vou ler aqui adiante, ele é uma dádiva, né, que foi ganha dos alunos do sexto período, né? Porque a gente precisava dar um exemplo do que é uma introdução, e eu, né, na necessidade de dar esse exemplo, construí um texto que justamente é o tema dessa aula de hoje, né? A emergência da solidariedade no contexto da Covid-19, reflexões sobre a educação, né? Então, como eu imaginei que teria mais tempo, já se foram 5 minutos, então eu vou ler alguns trechos daqui, né? E vou explicando outros trechos, né, mas a ideia basicamente é que eu vou trazer uma reflexão do que é a ideia de solidariedade no campo das ciências sociais, né, como isso constrói um movimento intelectual e político para repensar as maneiras de se organizar e viver em sociedade, para trazer essa discussão no campo da educação com um intelectual que eu trabalho há muitos anos, né, há quase 10 anos, que é o Rubem Alves, né. Então, vamos lá, né. Esse texto advém de uma disciplina, Epistemologia da Educação. Na oportunidade, fizemos um modelo de introdução da pesquisa envolvendo a prática docente e a emergência da solidariedade no contexto da Covid-19. Né? Neste aspecto, o objetivo deste texto, né, consiste em apresentar como a crise da Covid-19 favorece a emergência de práticas solidárias, o que pode contribuir para novas atitudes pedagógicas, tanto para o educador quanto para o pedagogo em formação. Para a construção dessas reflexões, algumas condições apresentam-se fundamentais. Então, dou quais são os nortes do texto. Que as ideias de solidariedade emergem a partir de práticas de dádivas, ou seja, de trocas desinteressadas que prezam pelo valor que tem a pessoa que interagimos, e não o valor do objeto trocado. Assim, a solidariedade passa a ser compreendida como práticas do cotidiano, onde o que tem maior valor são as relações e experiências construídas a partir de sentimentos, onde a capacidade de se pôr no lugar dos outros nos ajuda a ampliar a nossa visão de mundo. Mas há outro aspecto que é fundamental. A prática da solidariedade, ela não pode ser ensinada, pois como podemos ensinar um sentimento? Né? Ao contrário disso, a solidariedade precisa ser vivenciada. Ela promove uma atitude de juntar mundos diferentes, advindo de sentimentos de colocar-se no lugar do outro. Com isto, educar para a solidariedade passa a ser uma atitude, né? Uma maneira de viver, de acolher, de formar, capaz de transformar a realidade da nossa maneira de pensar o futuro e viver o próprio presente. Né?
Então, nessa perspectiva, a solidariedade exige uma disposição para confiar, acreditar no outro. Isto nos tira de uma certa zona de conforto, né, de uma ideia de segurança de que nós somos mesmo, de fato, para entrar numa experiência de desamparo, né, de abertura, de viver sentimentos compartilhados. E, a partir disso, libera-se possibilidades de você construir uma nova maneira plural de viver, onde o sentimento de encontrar o outro é o que te motiva a estar no mundo, te motiva a ser educador. Bem, diante dessa abertura, né, trago alguns pontos para pensar. Primeiro, o que eu não falei no começo da fala, falo agora. O vírus, ele é pedagógico. O vírus seria uma metáfora, né, nesse caso, né? Ou seja, quais são as consequências de uma pandemia? Primeiro, né, que como na condição de sociólogo, né, o que a gente vê é uma falta de entendimento da maneira de viver em sociedade, que eu preciso entender que determinadas práticas de convivência são fundamentais para continuar a viver, para que a minha vida tenha um certo sentido e um certo ordenamento. Neste caso, a prática que ainda, entre aspas, não pegou é a ideia do isolamento. Enquanto eu não entender que a pedagogia da Covid-19, entre aspas, né, exige que a minha ação implica com a ação do outro, ou seja, que eu só posso viver se o outro também fizer o isolamento, a gente não sai da crise. Né? Então, há aí uma prática solidária de entender que a minha ação no mundo de realizar o isolamento não é uma atitude só minha, como se diz no cotidiano, que a ideia de tirar a minha liberdade, né? É uma falta de entendimento que eu não tenho, né, para poder estar no mundo. Veja, eu só estou no mundo hoje porque algumas pessoas se isolaram e, graças a Deus, eu e vocês que estão aqui debatendo, não pegamos essa doença, né? Não estamos inseridos de fato nessa crise. Então, veja que a ideia de solidariedade, mais do que dar, é também ter uma atitude para com o outro, que é isso que nos está faltando ainda, enquanto sociedade, certo? Então, nesse caso, é preciso, não é, novas práticas para viver. Nesse caso, eu tenho que acolher o diferente no dedo. Veja, eu mesmo concordar com essa necessidade de estar privado por algum tempo, é preciso, porque eu preciso viver e o outro também precisa viver, né? E aí eu trago muito rapidamente Durkheim, que ele vai dizer, olha, existe solidariedades, né, que precisam ser vivenciadas, ou seja, há uma interdependência no mundo do trabalho, no mundo da minha ação no mundo. Eu só estou vivendo porque eu tenho um padeiro que faz um pão para mim, que tem um porteiro que me abre a porta, e por ali vai. Então, a vida não é só o meu mundo, esse é o ponto forte dessa fala, né? Eu tenho que internalizar práticas solidárias para poder viver, para poder educar. Bem, eu estou falando rápido porque, assim, o tempo é pouco, eu pensei que tivesse mais tempo. Bem, eu vou falar muito rapidamente desse livrinho aqui, que é um clássico, quem estuda solidariedade, que chama Um Ensaio sobre a Dádiva, né, do antropólogo Márcio Moço. Então, toda a ideia de dádiva moderna que a gente tem advém desse camarada, né, que é um antropólogo, sobrinho de Durkheim, né, e que ele foi fazer um estudo sobre uma comunidade, né, no ocidente da Melanésia, né, para ver como se dava as vivências daquela comunidade, né? E a conclusão que ele chegou é o seguinte, né? Nas comunidades primárias, ou nas comunidades indígenas, vamos assim dizer, há um tipo de prática que os modernos não entendem. As pessoas trocam, não é, presentes, elas dão presentes, elas dão dádivas, né? E essas dádivas não são, geralmente, qualquer coisa que se dá. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um membro da tribo, né, e o pajé me dá um colar. Ele me deu um presente. Mas esse colar não é qualquer colar. Esse colar foi da filha dele que ela usou no casamento. Então, ao receber esse presente, eu só não recebo um objeto. Eu recebo um objeto que tem um valor simbólico. Automaticamente, eu fico em dívida
com esse pajé. Mas olha que essa dívida não é uma dívida material, eu não devo dinheiro a ele. Eu devo, não é, um sentimento que está presente naquele colar. Nesse aspecto, eu recebi uma dádiva, eu recebi um presente. Eu estou em dívida, mas eu não preciso de dinheiro para pagar, eu preciso de uma prática, de uma ação. Então, eu vou repassar esse presente para outra pessoa. Então, ele vai dizer, nas comunidades da Melanésia, há uma trinca de relações sociais. A vida acontece numa relação entre quem dá, quem recebe e quem retribui. Então, esse é o círculo da dádiva. Então, as relações passam a ser vividas nessa maneira. O que é que tem aí de curioso para a gente pensar em termos de organização de vida, em termos de pedagogia, em termos de educação? Né? O que tem de curioso aí é que o que situa a vida das pessoas não tem nada a ver com a materialidade das coisas ou o que cada coisa vale. Mas o que tem aí pedagogicamente e socialmente é que nossas relações se dão por práticas e por ações simbólicas. Os símbolos, né? A nossa maneira de agir, a intencionalidade que tem na nossa maneira de se conduzir, de se comportar com o outro, é o que conta mais. Então, vejam que a pessoa que recebeu o presente, ela se sentiu uma obrigação moral, ela ficou feliz por receber aquele presente, e a dívida não foi um fardo para ela, pelo contrário, foi um prazer, porque ela repassou, não é, outro objeto que ela tinha de valor sentimental e simbólico para outro. Então, professor, como é que você aí vai caminhando aí para chegar, não é, na ideia de educação? Né? Então, a primeira questão é como, após identificar, né, que a dádiva também é uma prática de sociabilidade, ou seja, como as pessoas vivem em sociedade, né, era preciso estudar, né, qual era a relevância da dádiva para nós modernos, como nós do cotidiano vivemos e se temos isso conosco. Então, Mouso vai dizer que sim, temos. Por quê? Há práticas, né, há relações humanas que são baseadas nessa relação do que eu dou, do que eu recebo, do que eu retribuo. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico, a doação de sangue. Quem doa sangue, doa a vida. Quem recebe o sangue, ele recebeu vida. Então, ele ficou grato porque recebeu um presente que ele jamais vai poder pagar. Jamais. Mas o fato dele não poder pagar não é um problema, porque aquilo trouxe uma outra maneira dele ver a vida. Agora ele pode retribuir o presente, não é, recebido. Então, aquela pessoa, ao receber aquela dádiva, aquele presente, aquele ato de solidariedade de receber o sangue, né, ela passa a replicar um modelo de vida onde a sua prática simbólica transforma a sua própria vida e a do outro. É nesse aspecto aí que a educação é uma dádiva. Porque o conhecimento que a gente passa para os nossos educandos não tem preço, não tem valor, é uma formação para a vida. É o que os gregos vão dizer, é uma paideia, é uma educação que me empodera para entender como atuar no mundo, como dar significado a esse mundo que eu estou vivendo. Né? Então, essa é, de fato, né, uma maneira de viver em sociedade, de pensar modelos de formação, né, onde o que precisa ter a ferramenta básica é a minha atitude, né, é construir um sentimento, né, de que o meu sentimento se desincorpora de mim e incorpora no outro, né. Ao incorporar nesse outro, há já uma experiência de dádiva. Isso já é pedagogia. Então, Luciana, eu sei que ela já está precisando da palavra, mas eu só peço ela 2 minutinhos. Né? Então, como trazer isso para, de fato, saindo da sociologia, do movimento moussiano, que eu não falei, né? Movimento anti-utilitarista das ciências sociais, ou seja, é preciso repensar um modelo de vida mercantilista para pensar um modelo de vida baseado na solidariedade, né? Ser anti-utilitário. Bem, como é que traz isso para a educação? Né? Então, o primeiro a pensar na dádiva no contexto da educação foi Sócrates. Né? Por quê? Né?
ele, a partir de uma atitude da chamada maiêutica, que era o parto de saberes, né, ele deu presentes para quem lhe acompanhava. Né? Ele compartilhou sentimentos, ideias, modelos de viver, né, por um movimento de diálogo que te coloca em outras perspectivas de pensamento, de entender a própria vida. Com isso, né, se chegou a uma ideia de que conhece a ti mesmo. Né? Por quê? Quando tu tenta conhecer a ti próprio, tu fazes uma autorreflexão de quem tu eres para poder ressignificar a tua prática de agir no mundo. Então, esse parto de saber, esse nascimento de ideia, vem de uma dádiva que emerge de solidariedade. Então, começo a contar por aí. Né? Mas aí, dando um salto no tempo, e devido ao tempo aí que eu estou já roubando o tempo dos meus amigos aí um pouquinho, vou pedir só 2 minutinhos mais, né? Eu dou um salto no tempo e venho pensar, né, como a solidariedade emerge na América Latina, a partir dos anos 80, né, com alguns pensadores que pensaram, né, uma ideia de, a partir de práticas, né, afetivas, pedagógicas e teológicas também, é possível praticar a solidariedade. Né? Então, eu vou para o meu pensador, que eu escolhi me filiar ao pensamento dele, que é o Rubem Alves. Então, eu vou ler para finalizar um pequeno trecho. A partir do movimento mociano e do próprio Sócrates, percebemos que a solidariedade advém de práticas morais. Assim sendo, não há uma receita estratégica para ensinar técnicas de solidariedade. Né? Ou seja, a solidariedade não pode ser ensinada como um objeto, ela é uma prática de existir. Ela é uma maneira de autotransformação e de auto-humanização do sujeito. Né? Rubem Alves, no texto A Bondade, né, fala isso da seguinte maneira. Disse que a solidariedade é um sentimento. Este sentimento que nos torna humanos. É um sentimento estranho, que perturba o nosso próprio sentimento. A solidariedade me faz sentir sentimentos que não são propriamente meus, né? Que são dos outros. Acontece assim, o meu corpo sofre uma transformação. Ele não é mais limitado pela própria pele que o cobre. Ele expande-se. Ele está agora ligado a outro corpo, que passa a ser parte dele mesmo. Isso não acontece por uma decisão racional, não por uma convicção religiosa, nem por um mandamento ético. É o jeito natural de ser o meu próprio corpo, movido pela solidariedade. Né? Então, o que eu quero deixar de Rubem Alves é que a solidariedade é um sentimento que está dentro do meu corpo, e quando eu sou capaz de sair do meu corpo e vivenciar a experiência do outro, eu realizo um ato de solidariedade. E isso não é científico, isso não é instrumental, isso é próprio do ser humano. Só para fechar, em 30 segundos, queria dar um exemplo prático sobre isso. Depois de tantas teorias, como viver isso na prática? NETV, dia 15 de maio de 2020. Escutem a frase. Um rapaz que se denomina administrador social, não, empreendedor social. Ele identifica uma família na rua, né, com uma bebezinha e disse, olha, eu vou lutar para tirar essas pessoas dessa situação. Então, eu reproduzi, em geral, a fala dele. Se eu não conseguisse o dinheiro da vaquinha virtual, eu assumiria a responsabilidade de tirar este casal da rua com seus filhinhos. Com seu filhinho. O empreendedor social fez um ato solidário, saiu do seu corpo, da sua dimensão, da sua própria zona de conforto e estendeu o seu corpo para aquelas outras 3 pessoas. Ele foi solidário. Né? Ele fez uma prática que saiu de si e foi em direção a outra. Em si mesmo, ele se transformou em outro. Então, isso é ser solidário. Né? Isso é sair de si próprio, de acolher o diferente,
né, e nós, educadores, né, não podemos ensinar uma técnica de ensinar a solidariedade, mas podemos, com a nossa atitude, com a nossa maneira de ser, né, formar pessoas para a solidariedade. Né? Obrigado pela oportunidade. Foi meio animado, mas eu acho que eu consegui passar a fala, a ideia que eu queria. É isso. Muito bom. É interessante, Wellington. Eu estava esses dias, né? Aliás, quando começou o processo de pandemia, eu faço constantemente um processo terapêutico, e a minha terapeuta me perguntou se no processo de pandemia a gente ia seguir, né, com a mediação da tecnologia, como tem sido tudo. E eu disse que sim, porque é evidente, né, se a terapia é para nos fortalecer, nesse momento tão diferente, né, para toda a humanidade, nenhum de nós viveu nada semelhante, seria importante também para ter estes pontos de equilíbrio e de apoio, né, que a gente busca justamente. E uma das conversas que a gente teve durante esse período, aliás, isso é uma constante, né, nas conversas, né, que a gente vem mantendo, a presença da solidariedade como um elemento de conforto, né? Eu estou me sentindo angustiada, eu não tenho respostas, o mundo ainda não tem vacina, as pessoas estão em desalento. Como é que eu posso melhorar isso? Não sei, não procuro vacinas, porque não é a minha área de ciência, mas a dor daquele outro ali eu posso resolver. E aí eu vou e procuro fazer isso, né? Então, os R$ 50 que eu posso, né? A roupa que eu não estou usando que eu posso, a doação das máscaras, do álcool gel, né? Então, isso é algo que foi praticamente imediato. Quando isso tudo aconteceu, partilhando aqui com vocês, a primeira coisa que a gente pensou, a gente tem uma situação de sermos cuidadoras familiares, eu e a minha irmã, aqui, de uma idosa com Alzheimer, minha mãe, a gente pensou nos idosos que não têm cuidadores, né? Nos idosos que estão nos abrigos, foi imediato, né? Então, esse movimento da solidariedade, eu acredito também, professor, e aí é fazendo uma provocação mesmo, nesses minutos que nos restam, né? Que ele nos conforta em meio ao caos, né? Estender a mão ao outro é como uma forma de dizer assim, eu não posso me socorrer da minha angústia, porque a minha angústia vem de questões maiores, essa vacina, né, esse caos político que não ajuda as questões de saúde a se resolverem nesse momento pandêmico, mas eu posso ajudar o outro, né, isso está ao meu alcance, aquela família com fome, aquela, né, e acredito que isso seja, né, também parte dessa dádiva, né? Eu estou angustiada, mas doando, né, o pouco que eu tenho, né, dividindo com alguém, eu me pacifico um pouco mais, né? Eu acho que é parte disso que tu trazes também. Não, sem dúvida. Priscila, quer falar? Quero agradecer, porque já está terminando, né? Só tem uns minutinhos. Mas você quer falar para a Luciana? Só para tocar nesse ponto, né? Veja, Luciana, acho que a tua fala ela é totalmente coerente, né? A minha fala, assim, a minha exposição, né? Ela também tem um viés de crítica ali, talvez ficou subentendido, que para dizer que não é qualquer tipo de ação que ela é solidária, né? Então, muita gente vai fazer isso para sair, desculpa assim o termo, né? Para sair bem na foto, né? Então, o que eu quis dizer ali, né? É de que, quando eu coloquei lá o exemplo do administrador social, lá, do rapaz, é porque ali me pareceu, de fato, um movimento de dádiva, né? Porque o que é isso ali? Veja, a frase dele para mim é muito forte, né? Ou seja, se ninguém fizesse nada, eu assumiria aquilo como uma responsabilidade, como um dever ético meu de fazer, né? Então, a solidariedade é justamente isso, e ela é bonita, né? Ela é bonita porque ela é um autocomprometimento que a gente tem com a própria vida, né? Então, quando você fala, diz, olha, a minha maneira, não é,
a minha maneira de ajudar alguém com alguma quantia, com algum objeto, isso é memorável, porque, veja, a gente sabe que ali, né, o que tem é eu sair do meu espaço, né, da minha maneira de ver, do meu conforto, e poder vivenciar o outro. Veja, para mim é muito claro, eu só consigo praticar a dádiva, né, porque eu tenho essa capacidade de sair de mim mesmo. Então, por exemplo, só para pontuar aqui, qual é o professor que não pratica a dádiva? Se ele de fato é professor, é impossível ele não praticar, porque ele sempre vai estar no lugar do aluno para saber se ele conseguiu passar uma mensagem. Então, sei que o tempo está faltando, eu queria agradecer demais a vocês, né? Desculpe pelo meu falar empolgado demais, né? E eu deixo a palavra com vocês. Que bom. E agradeço a todos que estão no... Foi dádiva. Isso, Elito, a gente agradece a vocês, estudantes que acompanharam com a gente essa tarde bem legal, tá? E a gente deixa aí essa mensagem, né? Tanto desse espaço para a gente olhar o outro, mas desse movimento que para olhar o outro eu preciso olhar para mim, tá? Então isso é muito importante vocês lembrarem. Se acolham em seus sentimentos, eles são legítimos. Construam a rotina na casa de vocês e que vocês possam sorrir, tá? Ser felizes em pequenos gestos, em pequenas situações, isso com certeza vai ajudá-los e vai ajudá-los. Se percebam como um ser de afeto e como um ser potente em ir ao encontro do outro. É isso. Muito obrigada, Priscila e Wellington, né? Como a gente está brincando aqui, foi dádiva esse momento partilhado aqui nessa tarde. Então, só lembrando, amanhã o tema é educação infantil e trabalho remoto, compreendendo em família esse contexto de educação, e estarão conosco as professoras Juliana Coelho, o óculos aqui, né? Natália. Nem sempre ajuda. Natália Késia e Mariana Monteiro. Mariana Monteiro. Né? Então, 3 colegas nossas, a Natália, a Juliana e a Mariana, não percam, acompanhem sempre a Semana do Pedagogo, que está sendo uma dádiva, não foi só hoje. Um abração a todos e todas e permaneçam com a gente. Né? Então, valeu.